banda Axé Mojubá, estamos aqui iniciando um grande especial da plataforma Banda EAD, exclusivo para os assinantes do Banda EAD, que é Salve, salve, Axé, Mojubá. Estamos dando início a mais um ao vivo, essa edição de número 9. Eu preciso mutar algo aqui, que está saindo o áudio junto. Pronto? Hã? Vamos lá? Podemos ir? Então vamos então, deixa eu só ver aqui. Tá ouvindo? Pronto. Bom, pessoal, estamos dando início à nossa transmissão de edição número 9, aqui do ao vivo do Umbanda EAD. E o tema hoje é para falar sobre Xoroquê. É Ogum? É Exu? É Caboclo? O que vem a ser o guia cruzado? Só Xoroquê é um guia cruzado? O que temos nesse sentido para ser dito e compreendido? Mais do que isso, o guia cruzado é dois guias ao mesmo tempo? Um caboclo tupinambá cruza com um caboclo araribóia e vira um tupiboia? O que seria isso? Esse é um assunto, um tema sempre muito recorrente. A força de Xoroquê está sempre muito presente nos terreiros e é comum as pessoas desenvolverem algum culto a ele. Mas há um desentendimento sobre esse particular e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Esse é o nosso ao vivo número 9. Eu sou Rodrigo Queiroz e aqui nós estamos na fanpage do Umbanda EAD tratando de assunto sério. Umbanda é religião de mistério e o conhecimento está acessível a todos. Você quer descortinar a sua religião? Quer ter entendimento e uma profundidade religiosa através do conhecimento? Eu acredito, sinceramente, que o estudo, que o conhecimento é o caminho mais sólido para uma vida religiosa e um despertar espiritual realmente efetivo na vida das pessoas. Então vamos nesse ao vivo tratar de um assunto com seriedade, com profundidade e com muito amor, que é o que nós temos e é o que nos motiva aqui. Seja bem-vindo para mais um ao vivo do Umbanda EAD. Fica com essa transmissão agora, com esse teaser de algo muito novo que estamos lançando aqui na plataforma Banda EAD e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Vamos lá.
Salve, salve, Saravá Umbanda, Axé, Mojubá. Estamos aqui iniciando um grande especial da plataforma Umbanda EAD, exclusivo para os assinantes Umbanda EAD, que é o estudo sobre nomes de entidades, origem e fundamento. Caboclo Pedra Preta, Caboclo Pena Verde, Pena Branca, Pena Roxa, Pena Amarela, Caboclo Sete Flechas, Caboclo Pedra Roxa, Caboclo Birajara, Tupinambá e Moré, Tupiniquim, Guaraci, Jurema, Exu Tranca-Ruas, Exu Marabô, Exu Tiriri, Exu Ferrabras, Exu Sete Covas, Sete Campa, Catacumba, Caveira, Sete Caveiras, Exu do Cruzeiro, Exu das Sete Cruzes, Exu da Meia-Noite, Exu do Lodo, Baiano Severino, Zé da Peixeira, Sete Coco, Baiano do Coco, Zé do Coco, Baiana do Balaio, Maria Bonita, Baiana Sete Saias. Muito bem, voltando aqui, esse teaser tá a coisa mais linda, emocionante, e conseguimos fazer a partir dessa produção, eu tenho a tranquilidade de dizer que conseguimos configurar no vídeo essa nossa emoção, que é falar de Umbanda, que é ensinar Umbanda, que é libertar as pessoas de conceitos equivocados, frágeis, sem bom senso, sem coerência, quando se trata de pensar, falar e viver a religião de Umbanda. Nós nos dedicamos diariamente para que o conhecimento, para que um diálogo coerente, para que um saber acerca da religião de Umbanda, que é uma religião livre, e que por ela ser livre, o pensamento sobre ela também é livre. E se por um lado não tem nenhum líder oficial da religião, a religião não é uma religião institucionalizada, em que tem eleito pelos seus religiosos um líder oficial, um papa, algo do gênero. Embora a gente possa reconhecer liderança que está dentro do nosso terreiro, e aí você admira um ou outro formador de opinião dentro da religião, isso não significa que eu ou qualquer outro venha a ser um representante oficial da religião. De modo que sempre que eu falo da religião, eu falo por mim mesmo, eu falo para aqueles que vê a afinidade, que encontra alguma coerência e se aglutina nesse processo. Então há realmente pessoas no meu convívio direto dentro do templo, eu na condição de sacerdote, que me reconhece como um líder, me reconhece como um representante, e assim acontece também em função desse trabalho de comunicação, e tudo bem.
para aqueles que têm opiniões contrárias e pensam diferente e até não gostam do que a gente faz. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá ótimo, porque a Umbanda é assim. O fato é que nesse contexto qual eu estou inserido, quando eu vou falar da religião, quando eu penso a religião, eu procuro fugir das opiniões particulares. A minha opinião do que deveria ser legal, a minha opinião do que deveria ser ideal. Então, a diferença é que entre o que é opinião, o que é anseio, o que é meta para a religião, na minha perspectiva, é uma coisa. O que significa quando eu vou falar da religião é outra questão, porque aí então eu tenho que ter a responsabilidade de trazer para você constatações, trazer para você coerência, fundamento, alicerce daquilo que está sendo trabalhado, né, no tema que vai ser produzido. Ou seja, não é minha opinião, não é porque eu ouvi dizer, não é porque meu pai de santo, minha mãe de santo, ou alguém mais velho que eu um dia falou e eu estou reproduzindo, porque eu chamo isso de tradição. E aí se confunde tradição com hábito, se confunde tradição com telefone sem fio, se confunde tradição com mais do mesmo, com uma repetição. Então, quando nós vamos falar hoje, por exemplo, Marabô, eu vou recorrer, eu vou evocar aqui o texto que saiu há um tempo atrás em nosso blog, no umbandaead.blog.br, que é editado, conduzido, dirigido pela Júlia Pereira. E nesse texto, Ogum Choroquê nos cultos de nação. Então ela traz, coloca o link aí também para quem quiser depois ler, né? Traz essas questões aqui. E aí, Ogum Choroquê é aquele que é muito próximo de Exu, é o Ogum que se aproxima mais de Exu. E da onde vem isso? Dos mitos, das histórias, da tradição do candomblé. E significa o conceito de qualidade, de avatar dos orixás. Quase todos os orixás têm sua qualidade e as suas especificidades. Isso dá uma característica quase única para a divindade. Olha que interessante. Existe etimologicamente uma busca para entender de onde vem esse termo Choroquê. E aí eu vou deixar para que eu não fique aqui sendo redundante, né, em algo que você tem acesso aí. Você vai depois ver o link aí do blog e poder fazer a leitura, ter um pouco do mito de Choroquê, como surge. E aí o que desenvolve o texto também no que eu vou falar agora com você, né, que é muito importante tratar aqui como conhecimento. O Choroquê é independente, portanto, desse tipo de orixá no culto de nação, né, no culto de candomblé, do mito e tudo mais. Quando chega para a qualidade dele, chega para dentro da Umbanda, há um entendimento. E o que eu quero dizer? Não é mítico o nosso entendimento. A Umbanda, crivada na ciência divina, né, que é o nome que a gente dá para esse conjunto de revelações e conhecimentos trazido pelos mestres de Umbanda através do pai Rubens Saraceni, que formou essa obra que, não sei se vocês têm ideia, tem mais páginas que a Bíblia Sagrada, em se tratando de estudo só sobre a religião. E aí ele desenvolve, né, ele traz aquilo, ele revela isso daí, e a gente entende que na ciência divina, no entendimento da espiritualidade, existe um campo de estudo que se chama ciência dos entrecruzamentos, que explica por que lá no passado, quando se falava de orixá e qualidade de orixá, então tem Ogum, mas aí tem o Ogum Choroquê, aí tem o Ogum não sei o que, tem o Ogum não sei das quantas, tem Oxum, aí tem a Oxum não sei das quantas, tem Oiá, tem Inhaçã. Então são qualidades de orixá. Esse entendimento já existe milenarmente. No entanto,
sem maior organização, vamos dizer assim, científica no olhar espiritual. Como que se dá essa qualidade? Como que se dá essa característica? Quando vem para a realidade de Umbanda, como que se dá esses nomes de entidades? Como que se dá... como que a gente se organiza, por exemplo? Porque a gente não entende, a gente não cultua qualidades de orixá. A gente tem o orixá, Ogum. Mas a gente sabe que tem algum Iara, algum Xoroquê, tem algum Sete Ondas, tem algum Megê, tem algum Naruê. Isso não é caboclo. Porque depois vai ter a falange de espíritos no grau caboclo, que traz a qualidade de Ogum. Vai ter o Ogum Iara, Ogum Rompimato, Ogum Xoroquê. Mas esse é a ponta final de uma estrutura que vem lá da Gênese, da criação mesmo divina. Olha que coisa! Essa compreensão de que existe uma organização nas transmissões, nas irradiações divinas, existem os cruzamentos, os entrecruzamentos, e que isso vai dando origem ao que mais tarde vai chegar religiosamente para nós como qualidades de orixá, orixá que não, o Umbanda vai chamar de orixá intermediário. Então, Xoroquê, basicamente eu posso dizer assim, o Xoroquê tem o Ogum Xoroquê e nós temos o Exu Xoroquê. Em algum momento aparece o Caboclo Xoroquê também. E se nós observarmos as imagens, se você digitar aí na internet, você vai achar as imagens de gesso, né? Então já existe. Existe a imagem do Ogum Xoroquê, que é o Ogum azul e meio prateado, metade azul, metade prateado, que é metade Ogum, naquela estrutura do guerreiro romano, e meio capiroto. Aí tem a outra do Exu Xoroquê, que é meio vermelhão, meio capetão e meio romano, guerreiro romano. E aí tem o caboclo, esse é o que eu mais gosto, caboclo Xoroquê, porque aí é meio cabocão indião com cocar colorido, não sei o que, e meio capiroto. Ok. E aí quando Jesus chega na religião de Umbanda, essa manifestação espiritual, quando o espírito incorpora, fala assim, eu sou caboclo Xoroquê, aí no terreiro do vizinho era Ogum Xoroquê, e no do vô era o Exu Xoroquê, virou uma doideira. E quando começam a desenhar isso e faz essas imagens, as pessoas com um pensamento muito fértil, né? Tem isso na Umbanda, que existe uma fertilidade muito grande no pensamento, né? Nas coisas, uma fantasia assim bem descontrolada. E ao ver essas imagens metá, começaram a considerar que isso viria a ser a incorporação metá. Logo, um Ogum Xoroquê, ele fala meio caboclo e fala meio Exu. Ele fala 30 segundos como um caboclo e 30 segundos como Exu e vice-versa. Se for o Exu Xoroquê, ele é um Exu que fala um pouco e depois ele está aqui na imponência de um caboclo, de um Ogum. E tudo isso não passa de mera fantasia, né? De mero animismo mesmo. Por mais que a pessoa não se dê conta, ela não tenha a intenção de mentir, de mistificar, e eu acredito mesmo que a pessoa não tenha, né? Eu acredito no ser humano. Agora, a pessoa está muito entregue a um animismo, é uma pessoa muito impressionável, né? Ela se impressiona com as coisas e cria essa fantasia e ela vai configurar isso na incorporação. O assunto não é mecânica de incorporação, não é mediunidade agora, eu estou falando particularmente dessa questão do imaginário, mas colocando essa coisa do cruzamento de orixá. Quando então
começa a haver uma abertura. Eu vou falar de caboclo quimbandeiro, preto velho quimbandeiro. Nossa! Ó, você já viu, e eu vi muitas vezes. É cada coisa que a turma se apega que é interessante. Eu lembro antigamente, então vinha um caboclo cruzado com Exu, se ele falava mais grosso, era o mesmo caboclo de cima, mas ele falava mais grosso, ele cruzava as mãos, né? Isso aqui, que é o Exu vem, os outros falam que é garra, na verdade é mão cruzada, né? E é um enrijecimento involuntário muscular quando vem essa irradiação de Exu, que depois de alguns segundos ela é metabolizada, né? E aí você pode até estalar o dedo. E o Exu, viu? Deu direito pro Exu estalar o dedo. Ele pode estalar o dedo, né? A gente é muito imbecil, fica criando as regras do que pode ou não pode a entidade fazer. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não, o Exu tem que ficar ali com a mão, com as garras dele, né? Enfim. E aí fica lá o caboclo assim, tudo travado. Mas por que você está assim? Porque eu tô cruzado com o Exu. Nossa! Tá amarrado com o Exu, caboclo? Só pode, né? Então, quando esse cenário ele está ali configurado, né, você tem a concretização do que falta naquele ambiente. E o que falta é um entendimento. O animismo exagerado, ele ganha espaço, ele tem fertilidade nas consciências sem conhecimento, né? Nos indivíduos que estão sem nenhuma estrutura, sem alicerce nenhum. Quando não se tem nenhum alicerce de entendimento, de referência, de orientação, e você já está num ambiente em que um reproduz mais fantasia do que o outro, é o que você vai fazer. É quase imperceptível mesmo. Por que eu já vi tantas pessoas, a partir do processo de estudo, de conhecimento, de entendimento, vir falar, nossa, mas as minhas entidades estão diferentes. Não é elas que estão diferentes, elas sempre estiveram ali sendo elas mesmas, mas você não dava o espaço adequado. Porque no entendimento você vai aprendendo qual é o seu lugar na incorporação. Com estudo, convivência, você vai aprendendo a se pôr no seu lugar. Olha que especial isso, né? É tão difícil, né, as pessoas saberem qual é o lugar delas, e através dos estudos você consegue ir desenvolvendo isso. Então o que ocorre? Não existe em absoluto, por Deus do céu, essa coisa de dois espíritos no mesmo espaço. Dois corpos ocupando o mesmo espaço. Não há condição de dois espíritos incorporados no mesmo médium. Não há nenhuma circunstância, acho que nem o Robson Pinheiro, que fala de alienígenas agora o tempo todo, ele vai, acho que eu não sei se ele se superou a esse ponto e falou alguma vez de um espírito siamês. Porque na Umbanda já fala, né? Na Umbanda tá cheio de espírito siamês. Então o que virou o Xoroquê? Virou uma espécie de espírito siamês. Entidade siamesa. Com duas cabeças. Né? Já pensou? Fala. O caboclo 7 Xoroquê, sei lá, alguma coisa assim. Vem um caboclo com 7 cabeças. Vem um Exu Hidra. Já pensou? Exu Hidra, caboclo polvo. Gente, e não acho que eu estou brincando. Isso só vai acontecer se não tiver uma postura de parar com isso. Porque numa religião, num ambiente que o cavalo de Ogum incorpora, ter uma entidade hidra de 7 cabeças é fácil. É fácil. E eu coloco um pouco de graça e ironia nisso porque é triste demais a gente constatar tantos absurdos, não é? Então não existe isso. Não existe, de fato, entidade siamesa. Vou para um breve
intervalo, vamos passar aqui uma outra vinhetinha e eu volto dando continuidade agora para eu explicar o que significa na prática da incorporação quando a entidade está cruzada com outro orixá que não o convencional dela. Já vão entender sobre isso. Vamos lá. Muito bem. Então eu já vou falar. Quem está aqui agora, escreve aí no comentário presente que a hora que eu abrir para pergunta, só tem direito de fazer a pergunta quem está aqui desde o começo e que agora colocou presente, porque senão fica aqui os passantes da praça pública jogando tomate, metendo o dedo onde não sabe nem do que a gente está falando, tá bom? Então, garanta o seu direito de perguntar e ter resposta e para eu saber que você já está aqui sabendo do que se trata, tá bom? Opa, engasguei. Vamos lá. A coisa da entidade cruzada não é difícil compreender. Quem é médium e está escrevendo presente, coloca presente eu sou, né? Para eu poder também saber. O médium, ele consegue entender muito bem isso, o médium em incorporação, que já tem um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, mais de 3 anos de vivência ativa da mediunidade de incorporação. Em algum momento, nesse período, ele se viu num trabalho ou num atendimento. Quem nunca, né? Incorporado ali o caboclo, tudo bem, tudo suave na nave, aquela coisa, né, de sempre. Aí chega um consulente e dá aquela... né? Acontece um negócio ali, o médico fica até meio perdido. Ele vê que a vibração dele muda. A entidade fica diferente. Isso daí é algo... Eu nunca falei sobre isso, eu nunca abordei esse tema assim num ao vivo, né, para explicar. Mas isso é comum. Olha como é mágico, né, a vivência mediúnica. Porque quando você está ali na incorporação, cada atendimento rola uma mudança vibratória. Médiuns que estão realmente atentos ao que está acontecendo, eles percebem isso. E quando é muito drástico, você vê, nossa, parece que até o Exu encostou. De fato é. O médium incorporado não necessariamente ele tem lucidez sobre o que está acontecendo ali, mas o caboclo incorporado ele já sabia que aquele consulente vai precisar de tal trabalho, ele precisa de tal atuação, ele já sabe disso. Quando esse consulente chega, o caboclo já chamou a presença do Exu, que trabalha com esse médium também, trabalham juntos. Estou dando um exemplo, quando você sente que a coisa virou mesmo de ponta cabeça. E aí você vê que o caboclo ele já fica numa postura mais enérgica, né? Ele assume uma postura mais objetiva, talvez, nesse atendimento, e começa a desenvolver um trabalho já mais mironguístico ali com aquela pessoa, porque é uma questão particular, enfim. Eu não consigo nem dar um exemplo específico. No caso, é uma pessoa que está com um tipo de demanda nela e que o caboclo sozinho não poderá atuar. Por que o caboclo sozinho não poderá atuar? Porque, por exemplo, o caboclo já identificou
que ele vai ter que mandar, vai ter que pedir para um Exu ir até um ponto de força assentado, em que aquele nome daquela pessoa, foto, o trabalho foi feito para ela, está amarrado em alguma outra realidade, mais embaixo, e só o Exu tem acesso, o caboclo não desce lá. Né? O Exu tem acesso a realidades, a questões que o caboclo não tem. Embora ele possa ter, não faz sentido ele ir, já que tem aquele que tem uma especialidade para esse tipo de atuação. Bom, a sensação do médium mais desinformado assim, nossa, meu caboclo cruzou com o Exu, meu caboclo virou a banda, meu caboclo, e será que meu caboclo aqui em bandeira? Eu não sabia. Então ele começa a ter várias cogitações mirabolantes. E o que acontece aí? É cruzamento mesmo, mas não é que, de repente, o Exu incorporou junto com o caboclo e ficou os dois ali assim, ó, emaranhados. Não, o caboclo só deu espaço para a vibração do Exu entrar no campo vibratório do médium. O Exu está ali do lado. E juntos eles desenvolvem um trabalho. Pode, nesses casos, pode até acontecer do caboclo desincorporar, o Exu vir, ele faz alguma coisa, ele desincorpora e vem o caboclo. Não precisa sempre. Mas isso pode acontecer. E que está tudo bem. Aí, nessa sensação física do médium, é o cruzamento. E o que significa isso? Apenas o encontro vibratório, energético, em que duas entidades, duas linhas estão trabalhando juntos. Pode caboclo vir cruzado com preto velho vir cruzado com caboclo vir cruzado com bando? Pode, isso acontece toda hora, só que nem sempre é perceptível, nem sempre é revelado. A gente percebe choques vibratórios quando é caboclo com Exu, preto velho com Exu. Aí, porque você está no preto velho, meu irmão, você está, né, aquele estado zen. Aí chega o Exu junto ali para desenvolver uma mironga junto com o preto velho. Nossa, é um choque. É um choque. Mesmo, né? Então, isso que significa, por exemplo, cruzamento de entidade, né? Cruzamento de linhagem durante o atendimento. Uma coisa muito comum é assim, abrir o trabalho, está correndo a gira, e você vai incorporar. Sempre incorpora aquele caboclo. Do jeito lá, você sempre sabe quando é ele. Mas, de repente, nessa ocasião, ele veio assim meio com a mão cruzada, meio jaspion. E é você sabe, aí daquela mão, você sabe que é o caboclo, mas ele tá meio jaspion hoje, assim, tipo, meio de mau humor. Será que meu caboclo tem humor? Será que meu caboclo, ele, sei lá, minha cabocla, né, eles têm ciclos hormonais, eles ficam afetados. Então, essa sensação que o médium tem, por exemplo, se o caboclo vem cruzado com Exu, ele vem na vibração de Exu, por um motivo específico do trabalho a ser realizado naquela ocasião. Ele evoca uma força vibratória para potencializar a atuação dele em um campo específico. E é isso, eles assumem mais um pouco daquela potência. Isso vai alterar, vamos dizer assim, o humor da entidade, deixar ela mais focada naquela especificidade. Você tem um caboclo de Oxóssi, está sempre trabalhando de Oxóssi, que é um caboclo mais comunicativo, mais solto, leve. E aí ele vem um dia soldadão, você sente nitidamente, nossa, meu caboclo veio cruzado com Ogum, meu caboclo veio meio Ogum. Não sei, será que ele comprou o caboclo de Ogum? Mas ele falou que era o nome de sempre. Compreende? Essa sensação de que, nossa, será que eu incorporei Ogum? O que aconteceu aqui? É o caboclo cruzado na vibração de Ogum, do orixá Ogum. Você tem o caboclo, você trabalha com o caboclo, um caboclo bem distante de Ogum, caboclo roxo. E aí você tá, o pai do terreiro, a mãe do terreiro abriu a gira e evocou Ogum, assentou Ogum naquela gira, dedicou o trabalho a Ogum. É Ogum que está reinando. Todos os caboclos vão vir cruzados com Ogum. Não precisa vir os caboclos de Ogum, necessariamente. Mas todos os caboclos de trabalho daqueles médiums vão vir cruzados com Ogum. Eles vão vir diferente. Eles não vão vir com uma persona diferente. Vão vir, mas você vai sentir que eles estão com uma energia um pouco diferente.
E aí, normalmente, muito mais focado, muito mais diretos, vamos dizer assim, né? Diminui um pouco a comunicação com essa vibração de Ogum. Então, isso seria a entidade cruzada. E a entidade pode cruzar com qualquer orixá. E ela pode cruzar com o orixá Exu também. E é isso, tá tudo certo, tudo bem. A mesma coisa o Exu também cruza com os orixás. Só que quando é Exu a gente tem menos dificuldade de entender, de perceber isso daí. Logo, o Choroquê, eu vi alguém que colocou aqui que ele é um Vodum, ele é de outra cultura e tudo mais. Tudo bem, irmão. Tudo bem, mas na Umbanda ele assume essa característica. Choroquê é uma qualidade de Ogum, então é essa mistura do Vodum com o Yorubá. E não vamos entrar nisso. Porque a hora que você vai no terreiro de Umbanda e canta para algum Choroquê, ele incorpora, tem algum Choroquê ali, não adianta vir com essa bobagem toda. Porque tem algo que transcende esse entendimento também. Aí, o Ogum Choroquê, na realidade, vem a ser um Ogum que trabalha com a força de Exu. O Exu Choroquê vem a ser um Exu que trabalha na força de Ogum. E o Caboclo Choroquê é provável que seja apenas uma saída terminológica quando alguém incorporou o Ogum Choroquê, entendeu? Não... mas ele vai falar que não existe? Não, não é que não existe. É que um Ogum incorporado, um Ogum que incorpora, né, ele é um espírito do grau caboclo. Aí você precisa ter esse conhecimento para entender. Mas caboclo é um grau, não é uma condição. Não é uma natureza. Né? E aí quando vem um espírito e fala assim, eu sou Ogum, rompe mato. Ele é um espírito de ancestralidade Ogum que atua nos campos de Ogum e Oxóssi. Ele é a vibração, quando ele fala eu sou Ogum rompe-mato, a vibração dele mais pertinente é de Ogum. Quando ele fala eu sou um caboclo rompe-mato, o que mais vibra nele é Oxóssi, que trabalha com Ogum e Oxóssi. São as interpretações analíticas dos nomes simbólicos, né? Então você precisa ter isso. E é disso que se trata o Nomes de Entidades, um novo estudo que um Umbanda EAD vai tornar disponível a partir de segunda-feira, né? Dia 5, às 8 horas da manhã já vai estar disponível. Então, para quem já está assinante já do Plano Ouro, né, do Plano Rodrigo Queiroz, vai ter acesso, tem acesso a todos os meus cursos e tem acesso a esse novo, as 3 primeiras aulas no dia 5. E é isso. Então, assim, que lá nós vamos ter, né, são 8 aulas, são horas de estudo e com muito recurso para você poder destrinchar, se aprofundar no que a gente chama de ciência dos entrecruzamentos. Né? E quando você entende a base com solidez da ciência dos entrecruzamentos, você consegue ter, você vai ter um aparato de condição de fazer as interpretações de nomes simbólicos. Né? E aí, por exemplo, é isso. Então, para nós, o Ogum Choroquê e o Exu Choroquê são ambos de naturezas diferentes que trabalham cruzado com o seu outro. Ou seja, ficou confuso, né? Ogum Choroquê é um espírito de natureza Ogum, grau caboclo. E trabalha nos campos de Exu, ou com a força de Exu. E o Exu Choroquê é um espírito no grau Exu, natureza dele é humana, é outra coisa, mas ele está no grau Exu, trabalhando na vibração de Ogum. Então são distintos. Quando... e aí a gente vai entender que ele tem uma personalidade, né, uma característica mais quimbandeira mesmo, o Ogum Choroquê. E de fato ele é muito bem reconhecido, né, no ambiente de quimbanda, essa quimbanda mais umbandista que existe aí. Para caboclos quimbandeiros, para pretos velhos quimbandeiros, significa que são entidades ou linhagens que trabalham muito mais voltado com a vibração de Exu. Eles trabalham cruzado com Exu. Cruzado com Exu não é fazer o papel de, mas é na vibração, na ordem do dia, né, na manifestação energética. É como nós.
Então você sai de casa para fazer um culto em homenagem ao Oxóssi. Você, médium, você, indivíduo, está cruzado com o Oxóssi, porque você fica naquela imantação. E você não sente a mesma coisa quando você está trabalhando na vibração de Oxóssi, quando você trabalha na vibração de Oxalá e quando você trabalha na vibração de Ogum e assim por diante. Né? E assim por diante. Vou fazer então a transmissão de mais uma vez a vinhetinha e eu volto aqui para agora fazer a resposta das perguntas, tá bom? Podem começar a perguntar sobre o assunto, tá bom? Valeu! Vamos lá então? Nós vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Alguém aqui falou que os colegas do terreiro incorporam leão? Falou assim, certa vez em terreiro viu um dirigente espiritual incorporado com um caboclo. E depois chamou seus animais de estimação para se manifestar no terreiro. E 2 médiuns da casa incorporaram o leão. Já pensou? Incorporar um leão e com fome? Veja bem, a Umbanda reconhece o conceito de animais de poder e a gente vê isso nos nomes das entidades. Então, por exemplo, eu falei do caboclo quimbandeiro, nós temos o caboclo Pantera Negra, que é um caboclo quimbandeiro. O Pantera Negra, ele evoca no seu nome o felino, o animal de poder, a pantera. Nós temos o Exu Gato Preto, nós temos o Exu Morcego, nós temos o caboclo Águia de Ronda, e assim por diante, né? Há muitos. Agora, nós não incorporamos animais de poder, né? Não há uma dinâmica na Umbanda, legitimamente da Umbanda, em que a gente vai evocar um animal de poder e isso vai virar uma incorporação mediúnica. Porque de forma xamânica, um animal de poder não é uma coisa assim que você incorpora e interage. Né? Não é um outro ente que vem e assume o controle do seu corpo. Então não faz o menor sentido. Então, assim, para que não pareça desrespeitoso, você está ignorando os entendimentos sobre animais de poder. Não, eu sei, e não é nada disso. Quando alguém incorpora o cavalo de Ogum, não é animal de poder. Quando alguém incorpora o leão, quando alguém incorpora o macaco, aconteceu uns anos atrás, em 2012, teve uma avalanche de macaco incorporando nos terreiros. 2012, que acho que quando saiu o Planeta dos Macacos, a releitura, né, do filme. Só vi uns macacos aí. E fazendo macaquice mesmo, quebrando tudo, pulando em cima do congá e jogando longe e tudo mais. Né? Então, sai disso. A partir dessa compreensão, agora você começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos lá então para as perguntas? E sobre as entidades que são femininas, como Cabocla Jacira e Maria Mulambo.
fale sobre elas também. Bom, vamos ver se vocês estão indo para essa linha, né? Queria tirar uma dúvida que algum Shuriken seria o lado negativo do Orixá, ou um, por favor. Ainda acho que você chegou agora, porque eu já falei demais de algum Shuriken e já tá claro isso daí. Depois você assiste enfim, a reprise. Alexis, sou filho de Oxum Opará. Trata-se do mesmo tipo de cruzamento? Sim. Oxum Opará é uma qualidade, né? E aí você entendendo qual é a especificidade, você compreende o que está nesse cruzamento. Vou dar um exemplo também. Oxalá, Oxaguian, que é, quando você vai entender que é um Oxalá jovem guerreiro, a gente vê nitidamente que é um cruzamento de Oxalá com Ogum. Oxalufã, Oxalá com Obaloaê. Mas isso é um entendimento, é uma leitura, é uma compreensão genuinamente da Umbanda Sagrada, trazido pelo pai Rubens Saraceno. É disso que eu estou falando. Então a gente tem que saber em que caminho a gente está pisando. Para não ficar com conflito, porque não é debate, não é confronto. Se você achar alguma outra teoria que faça mais sentido, siga ela. Esse é o meu lema. Alexandre Gomes, algum peito de aço é algum cruzado ou um Ogum de lei? É nitidamente um Ogum de lei. É um Ogum de lei também é outra linhagem, né? Ogum peito de aço é um Ogum que trabalha nos campos de Ogum. O aço evoca o elemento de Ogum. Então, é um Ogum que trabalha no campo de Ogum. Agora, há muitos outros Oguns que trabalham no campo de Ogum. Certamente, obviamente. Só que aí há algo mais peculiar nessas muitas falanges, nesses muitos nomes. Tá bem? Dizem que mulher não recebe algum choroquê, é verdade? Não, né? É verdade lá naquele lugar que dizem isso, né? Coitado, dizem tantas coisas, não é? Dizem que mulher não pode tocar tabaco, né? Dizem que homem não pode incorporar a pombagira. Dizem, né? É isso. Dizem um monte de coisa de mim, de você. Tem que parar com isso, dizem, né? Vamos, fundamenta, explica, organize isso daí. Por que, afinal de contas, uma mulher não pode incorporar algum choroquê? Uma vez, essa pessoa saiu fora da Umbanda, ainda bem. Um cara começou a divulgar, começou a criar uma neura em um grupinho, começou a seguir ele, que, por exemplo, mulher não pode incorporar o Exu Caveira. Porque mulheres que incorporam Exu... Quantas mulheres você não conhece que incorpora Exu Caveira? Porque mulher que incorpora Exu Caveira fica infértil. Desenvolve um problema no útero, fica infértil. E aí você fala, essa é a explicação do fundamento. Não, não é fundamento, isso aí é discurso do medo, idiota. Né? Isso é um idiota falando bobagem. Não tem a menor noção do que está falando, não tem a menor compreensão dos estudos do que vem a ser comunicação mediúnica com o espírito, de fato. É tudo um fenômeno fantasioso, maluco, mirabolante. Mulher não pode incorporar Exu Caveira porque fica infértil. Mulher não pode. Mulher que incorpora Maria Quitéria é uma devassa. Falou isso. É isso. Aí eu conheço uma mulher que incorpora Exu Caveira e tem 2 filhas. Incorpora Maria Quitéria e tem uma vida muito bem organizada. Essa é a minha mulher. Não é um idiota? Aí eu falei, não, mas eu falei isso, aí ele falou assim, não, mas vai ficar assim. Porque aí você deixa pro futuro. Ela não era inferno, mas vai ficar ainda. Quer dizer, né? Jesus, toma conta. Já expliquei já, Francesca. Vamos lá, continuando. Sobre sincretismo, Santo Antônio sincretizado. Não é um assunto. Então também ela disse que tem que mudar o santo. Não entendi. Vamos lá, pessoal. Perguntas.
Na casa frequenta é uma casa de algum Xoroquê, e mestre junqueiro, caboclo, do pai da casa é folha seca. Fale um pouco sobre o folha seca? Maria, eu trabalho com Exu Sete Caveira e adoro trabalhar com ele. Muitos consulentes elogiam o trabalho dele. Saravá, Exu Sete Caveira. Isso aí, Maria. E só esqueceu de falar que você é super fértil, tá bom? É Cleusi Boff. Já incorporei Exu Tatá Caveira e não deixei de ser feminina. E incorporo Maria Quitéria e ela só dá excelentes conselhos. Tem uma vibração fabulosa. É porque Maria Quitéria, o tronco de Maria Quitéria, né, dessa linhagem, é das almas também. Então caminha junto com os caveiras, né? Enfim. Olívio, vamos lá, Olívio. É possível que o médium incorpore as entidades da mesma forma, sendo que as vibrações diferentes de cada um? Animismo? Não. Ó, primeiro que é difícil a mesma entidade incorporar em vários médiums em que eles vejam isso acontecer. Vamos supor que ocorra, né? Então o pai Tupinambá que incorpora em mim e amanhã ele vai incorporar em alguém ali na minha corrente. Vai ser outra entidade praticamente, porque a maneira como o médium assimila a incorporação, porque é uma parceria, né? Não é algo, não é um fluxo independente. Quando a entidade ela entra no campo vibratório do médium, eles têm que se amalgamar, eles vão ter que se organizar. E aí tem as particularidades do médium, a capacidade de assimilação, interpretação mesmo do processo que está acontecendo nele, e isso cada um faz de uma forma. Então, se a mesma entidade incorpora em 10 pessoas diferente, numa mesma ocasião, cada um vai parecer completamente diferente, e tem a ver mais com o médium do que com a entidade. A essência da comunicação, tudo vai sempre ser a mesma, obviamente, a energia e tudo mais. No entanto, vai parecer sempre diferente por essa questão. Acho que fica claro, né? É que ele falou assim, que o médium incorpora várias entidades de uma mesma forma, entendeu? Tipo, ele incorpora o Bem-Velho, o Exu e o mesmo tipo de manifestação. Ai, Olívio, desculpa. Acho que foi isso que ele disse. Eu interpretei diferente. Então, a colinha aqui é a seguinte, que você está perguntando se a pessoa incorpora todas as entidades igual. Quando a pessoa está nessa fase de incorporar todas as entidades iguais, falta a ela, isso é comum pra caramba, principalmente médicos que estão nos primeiros anos de desenvolvimento mediúnico, de incorporação mediúnica, fase de firmeza, mas normalmente faltou a ela um momento, né, de criar intimidade com as entidades, né? De entender a particularidade de cada entidade que atua através dela. E aí ela cria um mecanismo e ela fica muito ali naquele esquemão do processo sempre e parece que não há diferença. Mas a entidade está ali, é uma essência que está manifestada, isso que importa também, né? O assunto não é mediunidade, mas a gente sempre vem à tona, né? E é um assunto de minha predileção sempre. Quando a gente se apega demais às formas, tem algo errado também. Está muito preso às formas, está muito distante de sentir e viver a essência. Hashtag fica a dica, hein? Então vamos lá. Vamos lá, continuando, gente, porque eu vou acabar, viu? Já era para ter acabado esse negócio aqui. Andros, minha esposa, que também se chama Thaís e tem 2 filhos, também incorpora Exu Caveira, Rodrigo. Realmente sem fundamento isso. Caramba, Andros, que coincidência. Faltou se chamar Rodrigo também, cara. Rodrigo Ressuti. Rodrigo, gritou eu aqui. O que você poderia dizer sobre entidades que carregam o nome 7? Como atuam nas linhas? Como fica a sua forma de trabalho? Seria certo dizer que essas entidades possuem uma variedade muito mais ampla de atuação pelo fato de atuar nas 7 linhas? É isso. Sempre que a gente vê o nome 7, o termo 7, o nome Exu, 7 caveira, Exu, 7, caboclo 7 flechas, caboclo 7 folhas, Exu 7 facas,
enfim. Né? Pombagira, 7 saias e assim vai. Sempre que tem o 7, com exceção dos 7 encruzilhadas, que é uma outra coisa mais específica, tanto Caboclo quanto Exu, o 7 significa aquela entidade, aquela linhagem, né, aquela linha de falange. Os espíritos que estão ali, eles já têm um acesso a todas as linhas, né, a todos os orixás, as 7 vibrações, enfim. Eles têm uma condição maior de acesso às atuações dessas frequências. Ou seja, o caboclo flecheiro, por exemplo, antes de continuar, preciso deixar claro, isso não significa em absoluto superioridade sobre o outro que não tem 7. Nada, 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 nada. É só uma característica nesse sentido. Tá? Mas quando o caboclo flecheiro, que é um especialista, né, porque vocês vão entender, porque não é superior, porque muitas vezes os com 7 significa um clínico geral. E o clínico geral recomenda ir no específico. Deu para entender? Então acho que eu já consegui usar aí um argumento para você não ficar achando que o seu Exu 7 alguma coisa é muito mais foda que o que não é com 7, tá bom? Por Deus do céu. Vamos lá, Deus do céu. Quando ele tem o 7, significa que ele foi iniciado já nos 7 mistérios. Ele pode caminhar sempre nisso. Ele tem uma questão que se trata de mais uma questão de Ogum, ele vai lá, ele tem um acesso, ele tem uma chave de acesso. Mas se é coisa muito mais específica, ele vai ter que recomendar, pedir a atuação de um mais específico. Porque o que acontece? Quando você pensa assim, por exemplo, Exu 7 Cruzes. O Exu 7 Cruzes é um Exu, um espírito Exu, que ele caminha nas 7 vibrações, ele lida com as 7 linhas, mas o campo específico dele, ideal, é Oxalá. Deu para entender? Ele é um Exu de Oxalá, ele trabalha na força de Oxalá. Embora ele possa, naquele campo específico dele, se ele tiver que atuar no campo da fé, numa pessoa que está desorganizada, ele vai trabalhar junto com algum, ele consegue. Mas se for uma coisa muito mais cabulosa, específica, ele vai ter que chamar de repente um especialista naquele campo lá que a pessoa está precisando de ajuda, né? De atuação. E é isso. Então, por exemplo, o caboclo flecheiro, ele é um especialista naquele campo dele. Nem de forma que os 7 flechas não necessariamente vai conseguir o êxito num campo específico que cabe ao 7 o flecheiro. Ficou claro isso, então? É isso, o raciocínio está certo. Estou achando que você está estudado, na verdade. Tiago Vercelino. Qual a relação de um trabalho de um caboclo choroquê? Por exemplo, um caboclo se diz dessa forma. Você precisa assistir desde o começo, Tiago. Rilima. O que você poderia nos esclarecer sobre não é o assunto. Cartomante Cariná. Caboclo que comanda a gira de esquerda, está correto? Está correto, por que não? É isso que eu falo. Isso são coisinhas. Por que não o caboclo não pode conduzir uma gira de esquerda? Por que não o caboclo não pode incorporar? O chefe terreiro incorpora e chama Exu em todo mundo. E ele fica ali na sustentação. Por que não? Só porque não é convencional? Só porque não é comum no seu terreiro? Só porque você ouviu dizer que acontece no terreiro do outro? Tantas coisinhas, né? Cristina Moreira. Já ouvi definições de Ogum Choroquê e Ogum Megê são o mesmo. Não, porque se fosse o mesmo, seria o mesmo nome, né? É isso. Eu conheço 3 Rodrigo Queiroz, somos diferentes. Então, não, tem um que é cantor, tem um que é bluseiro, amigo meu e aluno aqui, e tem um que é eu, né? Então, somos bem diferentes um do outro. Não vem com essa conversa, né? Ogum Megê é um Ogum que atua nos campos de Omulu. É um Ogum do cemitério.
Ogum Choroque é um Ogum que atua nas forças de Exu. Já está bem diferente. Já está bem diferente. Por que chama... Bom dia, Rodrigo. A linha de Preto Velho é a que trabalha mais próximo da linha de Exu? Hã? Não, acho que a que trabalha mais próximo da linha de Exu é Exu mesmo, sim. Pá. E aí, Caboclo, Preto Velho, Baiano, Boiadeiro. Ó, entendi a sua pergunta, Thales. O boiadeiro é o que mais trabalha próximo de Exu, porque muitos dos é a linha, é o grau. Boiadeiro é o grau posterior ao grau Exu, né, na escalada. Dentro desse grau, a maioria, muitos espíritos que vêm como boiadeiro é um ex-Exu que já transcendeu. Legal, né? Isso você encontra esse estudo no curso Entidades de Umbanda, que está no Plano Ouro também. Vamos lá, Renata, muito obrigado pela presença. Renata, que é da editora Planeta, que através dela, por ela e mérito dela, publicamos esse livro Exu do Ouro, Consciência Próspera, e está sendo um sucesso, uma experiência incrível poder levar esse estudo também para milhares e milhares de pessoas. Gratidão pela audiência e a presença aqui, Renata. Gelza Wink, por que chama Omulu e Chapanã não são os mesmos? Exu Zé Pilintra? Zé Pilintra não trabalharia na linha dos malandros? Eu não conheço o Exu Zé Pilintra, eu acho pouco provável, né? Acho que existe muita coisa que vai acontecendo de uma maneira muito empírica dentro da religião. O Mulu e o Chapanã não são as mesmas coisas. E se culturalmente, em outro segmento que não é Umbanda, use, é outro assunto, não é minha praia. Lourdes, eu não sei onde está a sua pergunta. Assim é como com o Caboclo Roxo? Assim o quê, né? Roxane, Porxalá, quanta desinformação. Minha mãe é médium há 50 anos, trabalha com Exu Caveira e tem 5 filhos. Que Deus nos proteja da ignorância. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Roxane. Thaís Campos. Olá, você pode dizer sobre Exu Rompimato? Exu Rompimato é um Exu de Ogum que trabalha nos campos de Oxóssi. Legal, né? Romper é atribuição de Ogum, né? E mato é elemento, né? É símbolo de Oxóssi. Caboclo Roxo é das 7 linhas? Não, Caboclo Roxo é de Omulu. Thaís, Thiago Versilino, Rodrigo, o mais importante era o final da pergunta. O caboclo deste pode fazer um trabalho de um Exu a ponto de fazer um padê, por exemplo? Entrar no trunqueiro, etc? Pode! Porque a questão é, pode ou não pode? Pode! Precisa? Aí é outro assunto. Há necessidade? Não poderia o médium fazer isso? Aí é outra conversa. Só que aí você está me trazendo uma situação que você viu, ouviu dizer, não entendeu e me joga numa fogueira. Porque depois vai falar assim, não, Rodrigo falou isso, falou aquilo. Porque não se trata disso. Eu não vi essa cena, eu não vi a situação. Pode. Eu já vi? Não, nunca vi. Mas pode? Pode. Por que não? Essa é a questão, né? O Exu Sete Covas trabalha em que linha? Omulu. Cova é campo de Omulu. No cemitério, o cemitério é Omulu. As covas é de Omulu. As campas é de Omulu. Né? As catacumbas é de Omulu. O cruzeiro é de Obaloaê. Então o Exu Cruzeiro é de Obaloaê. Vou ver as perguntas. Exatamente isso, o grande problema do ego humanista é achar que só o que acontece no seu terreiro é o correto, a única banda verdadeira. Valeu, Rodrigo. Sara Solon, bom dia, Rodrigo. Sobre o entendimento 7, qual a atuação da Pombagira Maria Padilha 7 Catacumbas? 7 Catacumbas é bem mais complexo, está no livro Exu, o Mistério Revelado do Rubens, ele fala isso. E a Maria Padilha a linhagem de Padilha tem muito da vibração de Yansan, e as 7 catacumbas envolve Obaloê, Omulu e Iemanjá, tá? É bem complexo mesmo.
Ah, eu adoro, essa pergunta é ótima, da Valéria. Tá tudo bem, pessoal? E aí? Encerra? Tá ok? Valéria, Rodrigo, o que você acha de dizer que o cacique tem um poder a mais que o caboclo? Infelizmente, onde trabalho, se tem esse hábito de dizer. Para mim, são todos iguais e vibram na mesma coisa. Exatamente, Valéria, você está correta. Cacique e caboclo é uma terminologia usada de forma regional. Então, quando fala Saravá, Cacique, Tupinambá, é a mesmíssima coisa, Saravá, Caboclo, Tupinambá. É bobagem. Então, não, porque na tribo onde tem cacique, só tem um cacique. Se o terreiro tem um cacique, os caboclos são os índiozinhos, né? Isso é bobagem, besteira, estão falando bobagem. O que acontece? Como o caboclo traz o arquétipo do índio, aí em algum momento começou a usar o cacique também. Agora, quando é o chefe do terreiro lá, né, o caboclo chefe do terreiro, usar o termo cacique para ele faz todo sentido, porque no terreiro só um manda, que é o chefe. Se não usa o termo cacique, ainda assim ele é um cacique, porque ele é o que manda na porra toda. Ninguém vai poder contrariar ele. Só por isso. Então não, pode ter 20 caciques ali, né? Vamos lá então? Continuidade? Anífera. Então, sempre que se diz choroquê, independente de ser algum, o guia trabalha na linha de Exu. Nossa, tá, eu já falei demais disso. Oi? Exu Mangueira. Ó, Exu Mangueira é um nome um pouco mais fechado, porque quando fala de mangueira, ele está falando, né, portanto, da árvore que produz a manga, né? Aí é um elemento vegetal, mas é um vegetal de Ogum, a manga, e portanto a mangueira, as folhas da mangueira é usado em defumação, em banhos para Ogum, né? Carrega uma vibração de Ogum. De modo que eu posso dizer com uma certa tranquilidade que o Exu Mangueira é um Exu de Oxóssi e Ogum. Né? Agora, mais especificidade eles que vão revelando. Por exemplo, você vai ter o Exu Mangueira das montanhas, por exemplo. E aí pronto, já mudou tudo. Aí o Exu Mangueira da encruzilhada. E aí o Exu Mangueira da estrada. E aí tem um sobrenome que nem sempre vem revelado. Eu vi lá atrás algum comentário do Exu Marabô Toquinho. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas Toquinho é um elemento de Obá. E Marabô é de Oxóssi. Então é um Exu Marabô que atua nos campos de Obá. Mas tem o Marabô de Xangô, tem Marabô de Ogum, tem Marabô. Vai depender de um outro nome mais fechado que às vezes eles não revelam, né? Caboclo Marajoara, eu não saberia. Teria que ver de onde vem esse termo Marajoara, porque alguns termos a gente tem que ir na etimologia da palavra para fazer uma análise, assim, ok? Exu do Lodo é de qual região? Exu do Lodo é de Nanamburuquê. Né? Lodo surge em águas paradas. Águas paradas é de Nanamburuquê. Legal, não é? Não é legal saber essas coisas? Eu acho muito legal. O que você faz com essa informação? Quase nada, mas é muito legal saber, né? Rodrigo, mas tem Exu Zombeteiro. Eu queria saber sobre Exu Zombeteiro da Morte. Eu queria saber também. Tem que tocar terror nesse Exu Zombeteiro da Morte. Tem que arrancar, chama algum patacore, algum espada de São Jorge nele. Que besteira é essa, minha gente? Oi, bom dia, meu nome é Jefferson. O Zé Pilintra pode trabalhar em qualquer linha? O Zé Pilintra pode trabalhar em qualquer linha, só que eu vou te dar uma notícia. Joyce, o Caboclo pode trabalhar em qualquer linha. O Preto Velho pode trabalhar em qualquer linha. O Exu pode trabalhar em qualquer linha. O que você quer dizer com trabalhar em qualquer linha? Ele pode vir numa gira de Caboclo? Pode. Ele pode vir numa gira de Preto Velho? Pode. O Preto Velho pode vir numa gira de Exu? Pode. Por que não? Não é convencional isso que eu estou falando. Poder pode. Você pode se matar? Você pode. Convém? É isso. É usual? Faz sentido? Essa é a diferença. Mudem a pergunta. Poder pode. Mas Zé Pilintra pertence à linha dos malandros.
é interessante que trabalhe quando vem a linha. Mas ele trabalha muito por uma questão cultural na timeline da religião. Ele primeiro foi alocado nos Exus, depois ele foi interpretado como um baiano. Então ele vem com muita desenvoltura junto com o Exu, ele vem com muita desenvoltura junto com o baiano. Mas eu conheço médico que trabalha muito com o Zé Pilintra junto com o Preto Velho. Preto Velho. Eu falei o quê que eu falei? Eu conheço muito médico que trabalha com o Zé Pilintra em linha de Preto Velho também, né? É isso. Tô louco, essa água aqui tá... Acho que é o Exu zombeteiro da morte, caralho. Vamos lá. Liquinha, quando puder, fale sobre Cabocla de Iemanjá. E se pode ser a Cabocla Jupira das Sete Matas. Jupira é uma cabocla de Iemanjá, mas se é das Sete Matas, ela é de Iemanjá e atua nos campos de Oxóssi. Caboclas de Iemanjá nós temos algumas. Nós temos a Cabocla Sete Ondas, nós temos Cabocla do Mar, Cabocla Sete Conchas, Cabocla das Conchas, nós temos um monte, né? Aí é tudo de Iemanjá. Se traz o elemento de Iemanjá, é de Iemanjá. Existe boiadeira? Ah, legal. Tiago termina aqui a coluna. Obrigado pela resposta, mas a questão não é por vivência o questionamento. Ao ouvir sua explanação, quer saber a que ponto seria esse entrecruzamento. Chegaria a um ponto de ele se portar como... Não, então, nada a ver. É bom, ó, sobre o entrecruzamento, mas eu acho que eu fundamentei antes isso, né? A questão é, o fato de você estar cruzado, você não deixa de ser o que sempre foi. Então o caboclo cruzado com o Exu, ele não vai vir a ser um Exu, ele está sob a vibração só. Ele tem um elemento, uma energia que dá mais característica para algo específico a ser feito, só isso. Né? Só isso. Tranca-ruas em Embaré, sempre vem ele, né? Deixar para você ver lá no curso. Amo suas aulas, Rodrigo, grato por todos os melhores. Aceita Jesus, rapaz. Deus é maior que esses bichos que você falando, todo Deus é maior. Você é repreendido em nome de Jesus. Uhul! Valeu, Marco. Muito louco. É doido, porque o Facebook tem disso. Ó. Esse ao vivo é igual o coreto, né? Então passa uns mané no meio do... Você tá lá dando uma palestra no coreto, tem as pessoas que estão ali te assistindo, mas tem as pessoas passando ali. Aí ela pega a coisa no meio do nada, ela joga tomate, né? Ei, Marcos, só Jesus na causa mesmo, né? Na sua causa, irmão. Jesus do Lobo, ele é de qual chavão? Deixa eu subir mais aqui. Tata Caveira, existe assim, ó, nós temos o Tata Caveira, temos o Caveira, temos 7 Caveira. E aí existe uma hierarquia que se consolidou, né, de entendimento que o Tata Caveira, Tata é o mais antigo, né? É o vô, né? É um termo para avô, Tata, né? Quando a gente fala tem o Ogum, alguns chamam Ogum de Tata também, né? Então o Tata Caveira seria a primeira falange de caveira, ou a mais antiga. E aí é isso, é como se fossem uns mais antigos caveiras, aí depois tem o Exu Caveira, e é isso. Vamos já encerrando aqui, pessoal. E de Exu Duas Cabeças, ouço muito pouco falar. Nossa, Amanda, a hora que começar a reprise aqui, você assiste, né? A hora que estiver disponível. Bom dia, qual Exu e Pombagira, linha de Iemanjá? Um monte. Ouvi dizer, é verdade que o caboclo é a única entidade que responde diretamente ao pai e à mãe de cabeça? Se sou filha de Oxum, meu caboclo é de Oxum? De jeito nenhum. Isso é uma regra que criou-se, né, nessa ânsia de sistematizar as coisas dentro da religião. Algumas pessoas acreditam nisso, mas não faz o menor sentido, né? Por muitas outras constatações. Tem muita gente que tem lá um caboclo de Oxóssi como chefe de cabeça, né, o caboclo chefe da mediunidade, mas o orixá de cabeça, o orixá de frente, o ancestre, não é Oxóssi. Então, não é verdade, é uma bobagem, né? Porque aí facilita o processo de leitura desse triângulo, né?
divino. Ah, então se sua cabocla é Jurema, então é Oxóssi. Só que aí você dança, porque tem a Jurema das matas, tem a Jurema do mar, tem a Jurema flecheira, tem a Jurema dos rios, tem a Jurema da cachoeira. E aí? Qual é a regra? Né? Bom, é isso, pessoal. Vamos José pediu para falar sobre o curso. vou responder ao José o seguinte. Estamos lançando, publicando uma grande produção que nós fizemos, esta coisa mais linda, que é o estudo Nomes de Entidades, o aprofundamento na ciência dos entrecruzamentos, onde nós vamos tratar lá de tudo isso que eu falei aqui com mais profundidade, com crescimento, começo, meio e fim, e muito, muito, muito interessante esse entendimento. Você vê a quantidade de comentários de gente querendo participar, isso mostra o quanto esse é um assunto de muita necessidade, tá sempre aí na boca de todo mundo querer saber sobre essas questões. Mas para que você não fique somente com as respostas superficiais, o Exu do Lodo é de qual? É de Nanã. Ok, o que eu faço com isso? Nada, né? Você ficou sabendo que ele é de Nanã. Então vamos entender mais sobre isso no aprofundamento, que é o estudo Nomes de Entidades, que estará disponível a partir do dia 5, segunda-feira. E você pode já fazer sua matrícula. E sabia que fazer a matrícula significa que você, por R$ 79,00 por mês apenas, vou falar porque parece brincadeirinha, né? Por R$ 79,00 por mês apenas, você tem acesso a todos os meus cursos, que são 10 hoje. Pois é. Você vai ter acesso total ao Mediunidade na Umbanda, entidades na Umbanda, nomes de entidades, seres elementais, que mais? Oferendas, o dia que Exu virou diabo, que mais? Mediunidade já falei, então dá 10. Tá bom? Tá o link aí no post e vamos então estudar, minha gente. Vamos lá? Axé, Mojubá, Saravá, muito, muito grato pela sua audiência, pela sua participação. Esqueci de pedir para compartilhar, compartilhem mesmo assim. E aguardo vocês nesse novo estudo, nesse aprofundamento por apenas R$ 79,00, tá bom? Vamos lá. Axé.